37. Deus me deu essa palavra hoje de manhã, mas eu não tive a oportunidade de botar no papel. Achei complexa, vou ser sincero para você. Achei complexa, porque são dois textos ricos e complexos, né? Mas que a gente vai trabalhar essa noite. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa agir, abençoar e trabalhar na sua vida. Amém? Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele, profetiza estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito entre vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estando de todo exterminadas. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Esse texto é uma analogia. Foi algo que Deus fez com que Ezequiel fosse levado, arrebatado, de maneira ao mundo espiritual, e ele pudesse ver dessa maneira o estado em que estava o povo de Deus. Eles estavam aprisionados, eles eram cativos na Babilônia, eles estavam sem força, sem expectativa, sem esperança, sem identidade, porque um sistema de governo havia trazido eles para a terra da Babilônia, tirado deles o templo, tirado deles e destruído o templo, tirado deles o senso de unidade, de comunhão, de maneira que cada um cabia apenas e tão somente cuidar da sua própria vida. Eles viviam, eles trabalhavam, eles serviam a Babilônia com impostos, com trabalho, mas também tinham o seu gado, a sua roça, ali no cativeiro. Não podiam voltar para Babilônia, para Israel. Porém, eles viviam aqui. E tudo isso eles viveram como consequência de uma má conduta. O povo tinha, por determinação de Deus, na lei, trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Trabalhar, lavrar a terra por 6 anos e na 7ª descansar. Trabalhar por 49 anos e aí, no 50º ano, o ano do jubileu, eles não trabalhariam no 49º e nem no 50º, ou seja, 49 e 50, eles tinham que parar, porque eram anos de descanso, ano sabático e ano de jubileu, ano de perdão de dívidas, ano em que havia uma anistia geral para toda a população, havia libertação daqueles que estavam escravizados por dívida,
havia restituição da terra daquele que tinha perdido por dívida, era zerada a economia do país e era começada de novo. Porém, o povo fez o quê? Pelo bom resultado da terra, pelo bom fruto que eles tinham e pelas necessidades pessoais, eles pararam de trabalhar nos anos sabáticos. Eles pararam de parar nos anos sabáticos. E eles foram trabalhando. Não paravam mais no 7º ano. E aí veio o primeiro jubileu e eles não pararam. O segundo jubileu e eles não pararam. Até que Deus somou. E Deus avisou através do profeta Jeremias e através do profeta Isaías que isso iria acontecer. E aí o que aconteceu? É o final do livro de 2 de Reis. Jerusalém é sitiada, tomada e o povo levado cativo por 70 anos. Por que 70 anos? Porque é um nome bonito? Porque é uma geração? Não. Deus calculou, somou os anos sabáticos não descansados, os anos de jubileu não vividos e disse: aquilo que vocês não me deram, eu vou tratar com vocês e vocês serão cativos por 70 anos na Babilônia. Nesses 70 anos houve um processo de abatimento, de angústia, de opressão, de depressão, de desesperança, até que os profetas, no meio desse período de cativeiro, começam a preparar a geração que ia sair através de palavras proféticas. E um desses momentos é esse momento em que Ezequiel, em espírito, é arrebatado, levado dentro do mundo espiritual para esse lugar. Esse lugar não existe um ponto geográfico no território, nem babilônico, nem judeu, mas sim ele é espiritual e ele tem essa visão. Essa visão mostra o quê? Angústia, tristeza, dor, desesperança, falta de perspectiva. E aí Deus fala para ele: posso reverter esse quadro? Posso mudar essa situação? Posso reverter isso? E o profeta, como bom sujeito que é, crente, não discute com Deus, não discorda de Deus, e diz: tu sabes. E ele diz: então profetiza. E as coisas começam a acontecer. E através desse processo de profecia, desse processo profético, acontece o quê? A reestruturação daqueles corpos, a formação daqueles corpos, porém sem vida. E aí, sem vida, ele diz: eles podem estar montados, formados, estruturados, mas não há vida neles. E aí ele diz o seguinte: profetiza, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Presta atenção. Há 3 estados de vida aqui, 3 estados. O primeiro, de profunda desolação, sequidão, ossos. São caveiras. Depois um segundo estado. Corpos montados, formados, completos, revestidos, mortos. E aí sim o espírito de vida. E aí sim o espírito de vida. Mas o objetivo da nossa meditação essa noite é você entender o processo que Deus está fazendo nesses dias na sua vida. Do porquê Deus te trouxe aqui um dia. Uns há uma semana, outros há 45 anos. Mas por que Deus te trouxe aqui? Qual é o processo da sua história que Deus quer fazer com você? Porque Deus quer que você vá além. Deus quer que você vá mais adiante. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que você viva aquilo que você não pensou, que você não achou que existia, você não imaginou que viveria. Você, alguém
que é quem é, o nome que tem, o endereço que tem, a árvore genealógica que tem, a cidade que mora, filho de quem, neto de quem. Entenda bem uma coisa, tudo isso forma uma identidade. Você, mas não forma bloqueio. Não é limitador. A identidade não é limitador. Por quê? Porque Paulo disse que o Senhor, quando faz uma obra na nossa vida, Ele quer nos dar uma nova natureza. Uma identidade transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E essa identidade, ela é um processo. Nós temos que ver que o processo existe em duas sequências. Salvação, conversão. Salvação, o dia que você entendeu o projeto de Deus na tua vida. O dia que você entendeu o amor de Jesus por você. O dia que Jesus chegou para você e falou, ó, você sofre porque isso está errado. E tem isso que eu posso fazer para mudar a sua história. Eu posso dar uma coisa que o mundo não dá, paz. Eu posso te dar uma coisa que o mundo não dá. Alegria genuína no coração. Independente se você ganha 1 ou 6 salários. Eu posso mudar a sua história. Eu posso te fazer ensinar a ver a vida de uma maneira diferente. Eu quero enxugar tuas lágrimas. Eu quero curar teus traumas. Eu quero restaurar a sua vida. Eu não canso de me dizer. O evangelho verdadeiro, ele transforma o ser humano de dentro para fora. Ele não tem imposições. Ele não tem regras do isso, não isso. Isso, não isso. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque o teu livre-arbítrio é apurado para você, não para Deus. Deus te deu o livre-arbítrio. Só que você sofre uma série de formações, na sua formação, uma série de influências exteriores, que forma todo o contexto da sua história. E você chega a um ponto na sua vida, que você está um verdadeiro vale de ossos secos. Seu casamento secou. Sua expectativa profissional secou. Seus estudos secaram. Sua esperança secou. Tudo está seco. Tudo está seco. E aí o Senhor te traz para uma experiência, para um encontro verdadeiro e diz para você, aquilo que ele disse, algumas frases que Jesus disse, como ele disse para Maria, se você crer, você vai ver a glória de Deus. A irmã de lá, Marta ou Maria, agora não lembro. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Como ele disse para a samaritana, se você crer em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. Ou seja, se você quiser, eu posso te dar uma proposta nova. E se você aceitar, nós vamos buscar a realização dessa proposta. E coisas novas você vai viver que você nem sabe que existe. E aí vem a escolha, mas eu tenho essa natureza, essa origem, essa função, essa família, Ele diz o seguinte, qualquer um que deixar pai, mãe, irmão, por causa do meu nome, receberá nessa terra 100 vezes mais. E no mundo vindouro, a glória de Deus. Ou seja, tem muita coisa e tem muita gente que está vendo o seu vale de ossos secos tornar a ter vida. Para isso existe o quê? Profetiza. E aí vai a nossa primeira pergunta essa noite. Como está o seu profetizar? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Povo propriedade exclusiva de Deus. Se você tem o Senhor no seu coração, se você entregou sua vida a Jesus, se você tem certeza da sua salvação, se você entendeu que há algo de Deus dentro de você, como está o seu profetizar? O que tem saído dos seus lábios? O que sai de qualquer cidadão que está à porta fora? O que sai dos seus lábios? O que está na boca de qualquer um que vê uma informação? O que está numa tendência? Eu acho interessante essa palavra tendência. Ela tem um peso muito grande. E a tendência de ser,
Há uma tendência de você, na segunda, quarta e sexta, andar com o pé direito descalço e o pé esquerdo calçado. E na terça, quinta e sábado, você inverter, tenha certeza. Dependendo do blogueiro que dizer isso, da blogueira que dizer isso, vai ser tendência. E você vai queimar o seu pé na bituca de cigarro. Você vai enlamear o seu pé. Você vai rachar o seu calcanhar. Só porque é tendência. Entenda isso. Como está o seu profetizar? Primeira característica do profetizar do verdadeiro cristão. Seja, pois, o seu proceder sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Se você profetizar o errado, vai acontecer o errado. Se você falar errado, vai acontecer errado. Se você não crer, se você não disser a situação, isso vai mudar. Você não vai mudar nada. Se você não disser, eu estou cansado desse vale seco, e eu vou tomar uma posição, eu vou me levantar. Eu não vou mais sentar, eu não vou me conformar. Não, como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para mim, vai ser se você entender que a vontade de Deus está segundo a palavra, segundo a direção dele, a soberania dele, ou seja, ela é boa, perfeita e agradável, segundo Deus, para Deus. E se for segundo Deus e para Deus, será para você também. Ou seja, primeiro ela tem que confrontar você. Ela tem que entrar dentro de você e tirar o que não tem, o que tem que tirar. Tirar o que não presta, tirar o que não pode. Eu pergunto, qual está o seu nível de não? O teu nível de não define a profissão, o nível de profetizar o sim na sua vida. O sim é o amém, é o assim seja, é o que aconteça, é o que faz, é o que realiza. Eu vou sair daqui amanhã, daqui eu vou para minha casa, amanhã eu vou descansar no meu feriado, mas eu vou cuidar do meu feriado, de maneira que eu vou vigiar para que o meu feriado não haja um atrito na minha casa, para que não haja uma confusão na minha casa. Eu vou cuidar do meu feriado para que eu possa estar plenamente restabelecido dos cansaços e desgastes. Eu vou pescar, eu vou sair com a minha família, eu vou para o congresso de diácono amanhã, com o pastor e alguns irmãos aí, eu vou fazer isso, eu vou cuidar para que eu esteja tinindo na terça-feira, para ter a melhor semana da minha vida. Ou você vai, o problema, entenda bem isso, a tecnologia está nos transformando em objetos tecnológicos. Por quê? Porque você tem a capacidade de descansar a sua cabeça. Qual é a sua recreação? Qual é o descansar da sua cabeça? E ali você vai vendo 10, 15 piadas, vídeos engraçados, né? E vai descobrindo cada dia mais que só a NASA para estudar o brasileiro. E quando acaba aquele momento, que durou 30, 40, 50, uma hora, você não lembra o que viu, não lembra o que assistiu, e nem o que absorveu daquilo. Por que o senhor está falando isso? Porque a hora que você atravessar essa porta, você vai fechar o programa Gospel Mais, dentro do seu coração. E você vai retomar a sua vida. Enquanto você pega seu carro, sua moto, sua perna, e vai para a tua casa. Você vai lembrando da realidade que está lá dentro, da situação que está lá, os problemas para resolverem, as contas para pagar, as dificuldades que você está enfrentando. E aí o que vai acontecer? Você chega lá não como alguém que vai profetizar, mas você já entra a porta dentro como alguém que vai fazer parte dos esqueletos que estão lá. Ou você crê, toma uma posição e profetiza, ou ao invés de ver um exército vivo
de coisas abençoadas acontecendo na sua história, ao ver um exército vivo de promessas cumprindo na sua vida. A promessa que Deus tinha para aquele povo era de restauração. A promessa que Deus tinha para aquele povo era de restabelecimento, de liberdade, de posse. Era de fazer uma casa cuja glória seria maior que da primeira, como diz o texto sagrado. A glória da segunda casa foi maior que a primeira. Mas qual o problema? Eles tinham que profetizar. Enquanto você ficar terceirizando, outra coisa que você não pode, terceirizar a tua profecia. Quem sabe onde aperta a bota é você. Quem sabe aonde dói é você. Quem sabe a posição que tem que tomar é você. Não fique esperando que o seu marido melhore. Ele não tem obrigação de melhorar por você. Ele tem a necessidade de melhorar por ele. Enquanto ele não entender isso, ele não vai melhorar. Você tem que entender que as pessoas não têm que melhorar por você. E nem segundo você. Segundo o teu desejo e o teu entendimento. É você que tem que tomar uma posição. Sou eu que tenho que dizer para Deus, está na hora de eu tomar vergonha na cara. Está na hora de eu tomar uma posição. Está na hora de eu melhorar. E você tem que esperar isso acontecer do outro. Tem coisa que ainda não deu, mas tem umas coisas que eu melhorei faz uns 3 anos, né, pastor? Não é isso, pastor? Até menos, né? Até menos. Nós estamos juntos há mais de 30, mas tem coisa que eu melhorei faz 2 anos. Por quê? Porque eu precisei fazer 54 anos para Deus me ensinar. Para Deus chegar e falar para mim um dia, filho, você acha que vai chegar onde? Você vai agregar o quê? Eu te convido essa noite a chegar para Deus e perguntar, o que o senhor quer que eu profetize? Porque Deus falou para Ezequiel, profetiza. Profetiza a esses ossos e diz, assim diz o Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ou seja, fala o que Deus quer que você fale e não fale aquilo que você tem vontade, aquilo que você pensa. Morda o cotovelo, mas não fale o que você quer, o que você pensa, nem o que você tem vontade, mas fale o que a palavra de Deus diz. Ou seja, aplauda o nome do Senhor. Não diga para a pessoa, mas diga para Deus. Ele não presta, mas eu amo ele. Ele é chato, mas eu amo ele. Ela é chata, mas eu amo ela. Eu amo ela. É, irmão, e não é aquela que você gosta. Hã? Você faz com molho, com ela. Não. Mas diga para Deus. Eu profetizo que vai mudar. Eu profetizo que vai ajeitar. Eu profetizo que vai melhorar. Só que tem uma coisa, o pastor está despregando? Não. Eu profetizo, mas eu vou crer que eu vou melhorar. Eu vou mudar. Eu vou trazer vida para aquilo que está morto em mim. Aquilo que eu preciso arrumar aqui. Tem área da tua vida que está seca. Olha para ela. Encara ela. Não empurra com a barriga. Não deixa para depois de amanhã. Encara e fala, eu preciso arrumar. Olha para a tua vida. Não importa quantos anos você tem. Importa que você tem que olhar para a tua vida e dizer, é o que eu quero estar vivendo daqui 5, 10 anos. Quem eu quero perto de mim daqui 10 anos? Quem eu quero comigo daqui X anos? E cuida dele. Invista neles. Pregue para eles. Profetiza para eles. Administra a sua vida para estar perto deles. Porque o tempo passa. Ou seja, profetiza. Profetiza. Não pare de profetizar. Não pare de crer. Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai operar milagres. Sabe o que vai acontecer? Coisas espirituais vão começar a acontecer.
E sabe o que vai acontecer? O serviço do prefeito vai ficar mais fácil, porque as coisas vão começar a fluir. As pessoas de fora vão olhar e vão gostar e vão investir. Vai vir dinheiro para a cidade. Mas vai vir gente de fora. E daí? Você vai comprar o quarteirão? Não vai. Você vai precisar de quantas garagens para colocar seu carro? O carro. Você vai precisar de quantos metros para ser enterrado daqui a 50 anos? Então deixa vir gente de fora. Deixa vir. Porque vai vir mais. Vai vir mais. E eu não tinha tentado para isso, até que um cidadão, comerciante da cidade, falou: eu acho engraçado, pastor, eu sou daqui, trabalho aqui, ganho meu pão aqui, mas as pessoas que vêm de fora ganham dinheiro, o povo daqui reclama e vai embora para ser empregado em outra cidade. E aí você vai em Piracicaba pregar nas igrejas, vem aquele irmãozinho que fala para você: ei, pastor, eu sou de Charcada, que saudade que eu tenho de lá. Irmão, seja esperto, terra boa, então profetiza, pare de reclamar, profetiza, deixa Deus fazer. O problema é esse, você profetiza. Então vamos lá, fase 1, você profetizou. Você vai sair daqui amanhã, vai chegar na sua casa agora, você vai botar a mão no portão e vai dizer: eu profetizo a vida sobre a minha casa. Eu profetizo prosperidade sobre a minha casa. Eu profetizo a bênção sobre os meus filhos. Eu profetizo que o Senhor vai realizar grandes feitos nessa cidade, na minha casa, no meu emprego. Amém? Glória a Deus. Amém. Lição número 1 até aprendida. Mas aí é que é o problema. Você para na lição número 1. Você profetiza e toma posse do hino nacional. Deitado eternamente em verdes. Deitado eternamente em berços esplêndidos. Eu gostaria... Eu ainda vou conversar com ele, ver se ele consegue fazer isso. Vamos mudar essa letra. Precisa tirar isso do hino nacional. Deitado eternamente em berços. Você chega na sua casa e fala: Deus vai fazer. Você se enche de tanta fé que você cansa. E quando você cansa, você faz o quê? Você descansa. Quando você descansa, você relaxa. E quando você relaxa, você distrai. E é por isso que às vezes você profetiza e não acontece. Não acontece. Ezequiel 47. Ouça a palavra do Senhor. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora. Ele está medindo o tempo. De novo, Ezequiel está arrebatado no mundo espiritual, porém vendo o templo que não no mundo espiritual está feito, no mundo físico destruído. Deu uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outras 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se desviam, passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo que viverá por onde quer que passe esse rio. Esse é o problema. Você está aqui em Ezequiel 37.
E ele diz o quê? A visão de um vale de ossos secos. Tudo aquilo que nós já falamos aqui. Você então passa a crer, tem a sua experiência com Deus, ouve Deus falar com você, você passa a enxergar as possibilidades, passa a enxergar a viabilidade da sua vida, e aí então você profetiza. Ótimo, lindo, maravilhoso, você profetiza, e só profetiza. Mas o evangelho, ele se compõe de fé e prática. Crer e fazer. E aí que existe o problema. Por quê? Porque vivemos uma geração hoje, quando a palavra se chama fazer, você quer saber qual é o botão que você vai apertar. É simples. Mas será, pastor? Vamos lá. A pastora tem uma mão para cozinhar maravilhosa. Faz uma comida, uns pratos árabes, muito gostosos para a vida acontecer. Se bobear, você até põe uma inspiração do Zeca Pagodinho. Vida leva eu, deixa a vida me levar. E deixa Deus fazer. E você vai fazer o quê? Nada. Você não toma uma posição. Você não abre a Bíblia. Você não lê a palavra. Você não ora. Você não busca. Você não jejua. Você não faz um voto. Você não vem numa reunião de oração. Você não vem numa atividade extra da igreja. Você não quer pagar um preço. E você simplesmente diz, eu profetizei. Mas, o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Sai do teu lugar. Sai da tua área de conforto. Sai da porta do templo que te dá esperança, porque essa porta do templo é a cruz. Você sai por ela. Ele é a porta. Ele é a cruz. Você tem uma nova vida com Cristo Jesus. Você tem uma nova caminhada. É caminhada. É caminhada. E essa caminhada diz o quê? Eu vou a cada 1000 côvados ter uma experiência. Ou seja, 1000 côvados. A cada 400, 420 metros. Eu tenho que ter uma experiência. Ou seja, eu tenho que ter realidade de vida com Deus na história da minha vida. O problema é esse, eu paro porque tá bom. Por quê? Porque eu venho para Jesus, eu entro nesse, eu conheço essa palavra, eu vou segui-lo, e aí eu vou. E nesse do eu vou, eu ando os primeiros 100 côvados, eu molho o meu pé, ou seja, eu refresco o meu espírito. E quando está calor, você chega em casa, você não precisa nem tirar a camisa, você tirou o sapato e passou o calor. É o nosso receptor de temperatura. Você tirou o sapato, deu no chão frio, acabou o calor. Você molha os seus pés, tá tudo beleza. Tá refrigerado. Tá maravilhoso. O grande problema é que aí você para e diz, já está tranquilo, eu já profetizei, já refresquei a minha alma, e agora Deus vai fazer. Mas é isso que o texto diz. Prevaleça, persiga, busque. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Água no artelho não é de quem buscou com todo o coração, e sim com toda a necessidade e calor da alma. E aí anda mais 400 metros. E aí diz o texto, né? A água vem pelo joelho. E o joelho já começa a pesar, me limitar. Eu tenho duas opções, ou eu paro e me refresco, ou eu avanço. E para eu avançar, vai ter peso. Porque eu vou ter que continuar, vou ter que sair desse rio, está segurando a minha perna, e vou caminhar pela margem do rio, mais 400 metros, e vou entrar. Significa o quê? Eu vou devotar a minha vida com mais intensidade ao Senhor. Eu vou começar a buscar em Deus o que Ele quer de mim. Por quê? Porque aí o meu tempo fica mais lento, a minha limitação aumenta, eu passo a depender mais. E na minha dependência, a sensibilidade de Deus dizer para você, eu quero você fazendo tal coisa. Eu quero você no diaconato. Eu quero você no ministério.
Eu quero você na minha presença, porque eu tenho coisas maiores para você. Você está indo bem. Eu quero perguntar para algumas pessoas aqui, não, eu quero perguntar para todo mundo, melhor. Mas por que Deus te deu dom? Deus te deu capacidade. Deus te deu a capacidade de desenhar, de pintar. E você não faz nada com isso que Deus te deu, como por exemplo fazer um mural e dizer, eu fiz um mural, umas artes aqui para pôr na sala das crianças. Por que Deus te deu os dons para tocar? Deus te deu voz para cantar. E você de repente omite. Você tem falado muito comigo sobre enterrar talento. Deus quer você mais no fundo. No raso você não compartilha nada. No raso você não experimenta nada. No raso você apenas tem refrigério. Só refrigério. O bom está no fundo. O objetivo está lá na frente. A vida profetizada sobre as carnes prontas dos corpos é no final. Entenda bem uma coisa, meu irmão. As pessoas acham que o final é ruim. Mas Salomão sabiamente diz que o final é melhor que o começo de todas as coisas. É verdade, eu costumo pregar em casamentos, às vezes, a parábola. Aliás, a história de Canaã, das bodas de Canaã. E teve uns casamentos que eu falei, que eu vou falar para você uma coisa. Minha padrinha, que eu falei, esse cara vai bater em mim. Mas eu disse uma coisa verdadeira. O vinho novo é melhor. Sabe quando que o vinho novo vem? Ah, quando acaba. Não, irmãos, o vinho novo vem na bodas de prata. É na bodas de prata que começa o vinho novo do casamento. Vocês já se conhecem. Vocês já enfrentaram um monte de histórias. Vocês já viveram muitas lutas. Vocês já tiveram muitas conquistas. Vocês já viveram muitas histórias. Vocês estão numa situação muito melhor do que quando casou, porque a bênção de Deus vai acrescentando, vai conquistando, vai tendo, vai vivendo. Tem os filhos, já está pensando nos netos, ou já veio até os netos. É aí que a coisa fica boa. E você quer parar com a água no joelho? Não! O Senhor diz para mim e para você, não parem com a água no joelho. Tem coisa boa ali na frente. Não para. Eu quero dar uma palavra, Deus está mandando dizer uma palavra de ânimo, de incentivo para você, que é do louvor. Você achou que você sabia? Você achou que você estava nadando? O que Deus está ensinando para nós? A água está no joelho. Sexta-feira, prática de banda, é para a gente ir para frente, para poder afundar, para sair nadando. Amém? Aprenda isso, de vez em quando Deus dá uns projetos para quadrangular. Dia 27 de maio, final do mês, nós vamos ter um congresso de arte, louvor, banda, canto, dança, teatro. É o quê? É o andar um pouco mais para o fundo do rio, para aprender, para viver o melhor de Deus. Então vamos lá. Porque diz o texto que ele andou mais 1000 côvados, mais um tanto de 400 metros. E Deus falou, entra. Aí diz que a água estava pelo lombo. O lombo significa, da altura do ventre, significa o quê? A vontade. A vontade da pessoa. A estrutura da pessoa. É onde ele amarrava o cinturão da verdade. É quando a sua vida passa a ser, a verdade da sua vida passa a ser a palavra. Quando a sua vontade está na palavra. Quando você diz, não mais eu. É importante que eu diminua e que ele cresça. Quanto tempo demora isso, pastor? 30 anos? Não, irmão. O tempo do andar na beira do rio não está atrelado ao tempo de idade na igreja. Apenas ao tempo da sua disposição. Tem gente que com 2 anos de crente já está nadando em água profunda. Na palavra, na oração, na busca. E tem gente com 40 anos de idade que está
molhando o tornozelo e achando que está abafando. Entenda isso. Não fique... então eu tenho que esperar, porque daqui uns 20 anos eu estou nadando de braçada. Não, irmão. Vou dar uma ideia para você. Corra. Experiência própria. Corra. Corra aqui dentro. Ame isso aqui. Busque conhecer. Por quê? Uma vez que a vontade já está na mão de Deus, aí não tem como voltar. Aqui é o santo. Quem já pisou no santo lugar, não tem como voltar. Eu entendo que quando a água chega aqui e banha a nossa vontade, as nossas entranhas, e a verdade de Deus em nós, é aquele momento da vida, alguns aqui vão entender o que eu vou falar, você não presta nem para desviar mais. Você não volta mais. Você não consegue mais, o mundo já não lhe atrai mais. Já não te vence com facilidade. Satanás já começa a trabalhar numa outra dimensão com você. Quer saber se você está nessa fase? Satanás começa a trazer coisas antigas na sua memória. Por quê? Porque quando o diabo começa a trazer coisas antigas de erros da vida do crente, é porque ele não está errando, não tem nada de erro novo na vida dele. Então o diabo começa a trabalhar com arquivos antigos. É quando você tem a capacidade. Você quer ver quando você está nadando no rio? Você tem a capacidade de mudar a sua vida. De mudar a sua agenda. Em função de algo que Deus te chama. Deus te chama para algo. Deus usa esse que vos fala para dizer, precisamos fazer tal coisa. E você fala, eu vou. Você tem agenda para isso. Você tem agenda por quê? Você vai deixar de fazer alguma coisa. Você vai cancelar de fazer alguma coisa. Não para mim. Entenda bem uma coisa. Você não faz nada para mim. Quem está aqui para fazer alguma coisa por alguém sou eu. Eu e a pastora. Estamos aqui para fazer pela igreja, para sentar a igreja. Mas para a sua casa, para orar por você, para orar, estar com você. Mas você não faz para mim. Você faz para o Senhor. E ontem eu aprendi algo, um estalo tão lindo, lá no congresso que a gente foi lá em Campinas. Eu nunca tinha parado para enxergar dessa forma. Marta e Maria estavam na mesma situação, as duas eram cristãs. As duas estavam recebendo o Senhor. Mas a diferença é que Marta estava fazendo para o Senhor, enquanto Maria preferiu estar com o Senhor. E Deus não nos chamou para fazer para, mas Deus nos chamou para estar com Ele. E aí, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com Ele. E quantas vezes você sobe aqui para tocar para Ele? Quantas vezes você não põe o uniforme para Ele? Quantas vezes eu não subo aqui distraidamente, talvez, para Ele? E esqueço que eu tenho que subir com Ele. Eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que fazer com Ele. Senão não funciona. Não funciona. E aí o que acontece? Quando a água chega aqui, quando você vira, como diz meu pastor, igrejeiro, quando você começa a priorizar as coisas de Deus na tua vida, não por religiosidade, mas por gratidão, por amor, porque vale a pena. Quando você começa a substituir sua agenda, seu programa, seus objetivos, você começa a perceber que, de repente, a melhor faculdade do seu filho não é a faculdade tal, mas é onde Deus quer colocar o seu filho debaixo da unção dele, para que ele possa viver o sobrenatural de Deus na vida dele. A água está na cintura. Tem uma notícia boa para você. Aqui, quando chega nesse ponto, você já era. Já começa a entrar na fase, não é para mim, não é por mim, é para Ele. É por Ele e para Ele. Você já começa a entender quando Paulo diz lá em Romanos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele, eternamente. Amém.
E quando todo o resto começa a se perder o brilho, quando todas as necessidades começam a ser diminuídas, quando de vez em quando você se toma diante de Deus dizendo assim, espera um pouquinho, nós precisamos atualizar o meu planejamento. Eu preciso atualizar meus sonhos e minha prioridade. Por quê? Eu estou esquecendo deles. Tenho buscado o Senhor, eu quero de Deus, eu quero do Senhor na minha vida. Eu quero unção, eu quero capacitação, eu quero bênção do Senhor, eu quero vida de Deus na minha casa, eu quero vida de Deus nos meus filhos, eu quero vida de Deus no meu trabalho, eu quero mais de Deus. Tá, eu quero mais de Deus aqui, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E para mim eu preciso mesmo do quê? Aí, sabe quando você está aí já? O rio que já não dá mais pé. No rio onde não dá pé tem o quê? Dentro do rio, cardumes de peixes. Peixes são almas. Deus quer te levar lá, para ganhar almas. Tem gente desesperada precisando de Jesus. Tem gente precisando de uma palavra de conforto. Tem gente precisando de um amigo. Tem gente precisando de um abraço. Tem gente precisando de um ombro. As pessoas às vezes não estão precisando de dinheiro. As pessoas precisam de alguém que olhe nos olhos dela, não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela é. As pessoas querem o seu olhar. Se você, povo de Deus, se você tivesse o entendimento espiritual, que o poder que o seu olhar pode gerar para alguém que está desesperado, para alguém que está angustiado, para alguém que está no meio de um vale de ossos secos, e entender que você, o teu olhar, é o olhar de refrigério. Que Deus quer que eu e você entendamos. É que o processo, resumidamente, é o seguinte. Eu imagino a cena, Jesus pregando, Pedro lavando a rede atrás dele no barco. Ele vai, manda Pedro pescar. Pedro pesca. Quando Pedro toma ciência do que está acontecendo, ele diz, aparta de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor falou para ele, não, agora nós vamos buscar gente. Agora nós vamos ganhar alma. Agora nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Ele entendeu que não era ele, mas era com ele, que ele iria conseguir viver tudo o que Deus tinha para ele. Qual é o resultado? 30 anos depois, diz o texto de Atos, as pessoas colocavam os enfermos na rua, quando sabia que Pedro ia passar, porque a sombra de Pedro curava. Entenda isso. Talvez a nossa sombra não cure, mas certamente o nosso olhar conforte, o nosso sorriso quebrante, a nossa mão estendida possa fazer grandes milagres na vida de pessoas. Porque é aqui nesse rio profundo que Deus quer te levar. E na beira desse rio tem todo tipo de frutas, ou seja, todo tipo de bênçãos, todo tipo de presentes espirituais. E por que não Deus atender os sonhos do seu coração, as necessidades da sua vida? Ele vai fazer também. Mas tudo isso é complemento. Porque o mais importante, ele já tem. Ele tem você nadando dentro do rio dele. E quando você estiver nadando dentro do rio dele, não haverá deserto na tua vida. Não haverá deserto na tua casa. Porque a vida estará profetizada e vivendo. Porque esse exército, ele viveu para quê? Para entrar no rio de Deus. Para entrar no rio profundo. Deus quer que você aprenda que o processo de Deus na tua vida é: eu te chamei para te consolar, para te ensinar a profetizar, para ver quadros sendo mudados, para ver transformações e milagres dentro de você. E isso não é bastante para mim, diz o Senhor, mas eu te fiz para ir, para caminhar uma história,
para viver o sobrenatural, para ter a sua vontade dominada pela minha palavra, pela minha paz que excede todo entendimento, pelo meu amor a abundar dentro de você e a transbordar à sua volta, para que você possa viver grandes coisas, e ter grandes colheitas, e ter grandes bênçãos sobre a sua vida, e é muito além do carro, casas ou coisas, é o sobrenatural de Deus, de uma igreja vitoriosa dos últimos tempos, amém?